What it do? Lucas Penido na área. Henrique Portugal também está na área. Meu sotaque de New York, de Queens. You know about this right here? Caraca, hein? This is called Cratera. Conhece essa banda, Gastão? Vai ter que falar sobre isso, Gastão. Vai ter que falar sobre isso. Não dava pra ouvir, tava ouvindo aqui um chiado, assim, mas o nosso som era meio isso. Desaba. Não é? Desabafa ou desaba? Desaba. Era uma brincadeira, porque na verdade a gente ia fazer uma camisa com o ABBA. Só que isso com uma pintura de black metal ia ser o Desaba, né? Essa foi a origem da... Eu começo ou você começa, Lu? Eu ia fazer uma pergunta já assim, objetiva, cara, porque eu acho que a gente tem que capturar esse momento na história, né? Pergunta: há quantos dias está cada um aí de quarentena e como é que tá a galera passando por esse momento aí? Como é que você tá, Gastão? Quantos dias de quarentena? Como é que vocês estão? Cara, só saindo com o cachorro, né? Uma vez pela manhã, uma vez à tarde, o resto em casa, comendo em casa, trabalhando em casa, levando muito a sério, né? Apesar de outras pessoas não levarem a sério, a gente tem levado, já tá alguns dias aqui já. A gente suspendeu as entrevistas, infelizmente, do canal, né? A gente tinha pensado em fazer algumas externas também, suspendendo, então a gente tá se adaptando, ainda bem que a gente tem a sorte de trabalhar em casa, né? Então, dou graças a Deus. Né? E aí, Henrique? Eu estou há uma semana, hoje completa exatamente uma semana. Uau. Saindo só para... não, até meu cachorro está sofrendo, viu? Nossa. Mas compra, né? Farmácia, itens de sobrevivência. Uau. E dentro de casa. Eu já estou há quase 10 dias. Ontem, confesso, não aguentei. Fui no supermercado lá. Até um supermercado brasileiro. Que eu não vou tanto assim. Minha esposa vai mais. Até mesmo por questões de trabalho. Eu estou sempre ou na agência, viajando. Mas ontem eu fiquei doido e falei, eu vou, cara. E foi, assim, muito chocante. Eu vi, cara, lugares extremamente, assim, cheios, sem ninguém. É uma cena meio chocante. Mas, por outro lado, é um tempo que a gente tem usado para produzir muito, né, cara? Você tá produzindo muito nesse tempo também, Gastão? Também aproveitando para produzir conteúdos pro Casa Gastão, não é? É isso mesmo, assim que pronuncia? Casa Gastão, é uma brincadeira com o Cazaquistão e o fato da gente gravar em casa também. Então, Casa Gastão nada mais justo. Cara, a produção de conteúdo, a gente tem uma ideia agora que é dar umas dicas para a quarentena, né? Acho que as pessoas que estão enfrentando o isolamento, elas querem saber o que ver, e a gente tem algumas dicas aqui. Então, talvez agora intensifique até a produção dos vídeos, fazendo dicas simples mesmo, sugestões de filmes, livros, discos, só para passar o tempo mesmo. Mas a produção aqui ainda, como eu te falei, como a gente trabalha em casa, a gente está acostumado há 5 anos, né, o canal é produzido aqui, em sua grande maioria, a gente não tem enfrentado uma mudança muito drástica nesse tipo de rotina em relação ao trabalho. Então, para nós é quase normal, entendeu? Pelo fato de produzir aqui. Então, a gente continua nessa... A gente faz todo dia eu estou fazendo alguma coisa pelo canal, ou fazendo roteiro, né, que leva um tempo, muitas vezes, né, dependendo do programa, o roteiro demanda ali alguns dias, né, para ser feito, e depois... edição também, né, cara? Acaba editando todos os vídeos, então é um outro tipo de trabalho. Então, constantemente, ou a gente tá gravando, ou tá fazendo roteiro, ou tá editando alguma coisa integral. Sensacional. Henrique? Vou fazer uma pergunta pro Gastão aqui. A primeira delas, se você já foi no Cazaquistão. Nunca, cara. O mais longe que eu adoraria ir. Eu tenho um interesse por alguns lugares ali na região, né? Até a Ucrânia, eu gostaria de conhecer esse lugar. O mais longe que eu fui foi o Nepal, cara. Uau. Então eu não fui para nenhuma ex-república soviética, aquela área eu não cheguei aí, infelizmente. Não, é porque é uma coisa interessante, porque falando aqui de programas de Fúria Metal, Gás Total, eu que, bom, você sabe do meu passado um pouco ligado ao metal, né? Não foi só Sepultura que eu gravei mais umas outras 2 bandas também.
E existe uma relação muito forte do som do rock pesado, né, poderia falar assim, que engloba todos os gêneros, com o leste europeu. Sim. O próprio Sepultura, isso, uma boa parte da turnê deles anual na Europa é no leste europeu. Você tem alguma teoria para explicar isso? Cara, era uma região mais reprimida, talvez, do que, né, do que a outra parte ali da Europa. E eu lembro até que o Iron Maiden fez um show ali, né, no leste europeu, na Iron Curtain, né, na Cortina de Ferro. Uau. Eles fizeram um show no meio dos anos 80 e foi revolucionário, porque praticamente nenhuma banda se apresentava por lá. E hoje você vê, né, cara, você pega um país como a Polônia, por exemplo, tem uma produção no metal inacreditável, no metal extremo e no metal instrumental, nos progressivos da vida. A Polônia hoje é um celeiro também. Eu acho que é devido a esses anos sob a tutela, né, forçada da União Soviética. Eu acho que os caras, sei lá, deviam traficar muito fitas, né, sons. Eu sei que eu tinha um amigo que morava na Bulgária, era muito intenso mesmo o negócio de fita cassete. Uau. Eles amavam as bandas e nunca teriam a oportunidade de ver. Então, acho que quando você sabe que você não... Que nem a gente aqui, né? A gente sabe que a gente não teria a oportunidade de ter um contato mais próximo com essas bandas, teu amor se torna ainda mais... Absolutamente. Fervoroso, né? Gastão, então, acho que essa é uma das razões, talvez, né? Gastão, uma coisa que me fascina muito, cara, sobre você, e eu tive a oportunidade de falar isso numa conversa rápida que a gente teve ontem, cara, mas eu quero aprofundar um pouquinho nisso, é o seguinte, assim, Henrique, o cara fez parte da MTV, a gente vai falar um pouquinho, Musicals, cara, isso aí, inclusive, antes disso, vocês já gravaram juntos na MTV? Já fizeram algum programa juntos? Já fizeram algum... Eu acho que alguns, cara, pra te falar a verdade. Né? Eu me lembro. Eu lembro do Henrique em algum hotel também, em alguns shows. Eu lembro de você em algumas situações. Eu tenho uma história muito boa. Naquele Tordesilhas, eu acho que você foi, não foi? Claro, eu apresentei o Tordesilhas. Eu ajudei na curadoria do Tordesilhas. Porque, na verdade, é só... O que é o Tordesilhas? Você vai ter que ficar... que poucos sabem, mas assim, o Hermanos, antes do Los Hermanos, tem um programa chamado Hermanos na MTV, que eu criei. Porque eu fiz várias viagens pela América Latina por causa do mochilão, conheci muitas bandas e achei que tinha que fazer um programa para mostrar essa produção latina. Então, quer dizer, meu envolvimento ali sempre foi muito grande. Quando fizeram o Tordesilhas, até chegaram, a gente conversou, participei de várias reuniões e acabei apresentando o festival lá. Eu lembro que teve Lia Kuriak, teve Los Tres, né? Foi, eu acho que o primeiro festival que integrou de fato o Brasil com a América Latina. Foi o que você falou que você tocou com Artestes Pelados? Foi esse? Qual? Não, é porque no programa que a gente gravou com o Gustavo Ziller, que vai ao ar hoje, inclusive, se Deus quiser, a gente sempre sugere uma banda no final, eu sugeri Artestes Pelados. Aí o Henrique falou, cara, eu já toquei com eles, e eu toquei com uma outra do México. Eu falei, Café Tacuba, ele é? Eu falei, caramba, cara. O Artestes Pelados é Colômbia, né, cara? André Echeverria, né? E eu não sei se ainda era marido dela ou não, mas o parceiro dela, o Artestes Pelados, ele tinha uma das principais bandas punks da Colômbia, chamada La Pestilência, cara. Ele me deu um CD, eu tenho um CD, é pesadíssimo mesmo. Eu não sabia desse detalhe, ele falou que tinha uma cena muito intensa lá também na Colômbia nos anos 80 e 90, cara. Eu os conheci, cara, quando eu trabalhei na Arista. Trabalhei na Arista entre 2000 e 2001 e chegou lá, Artestes Pelados, não sabia nem pronunciar o negócio direito, aí fui, obviamente, o Google tava ali ainda começando, e aí eu curti muito o som. Mas eu toquei nesse fato pelo seguinte, Gastão, uma das coisas que eu mais amo do seu trabalho, principalmente atual, vamos falar de 5 anos pra cá, que é o caso do Gastão, é a profundidade, cara. Eu e o Henrique, a gente fala muito sobre isso. Intensidade e profundidade. Cara, a gente vive hoje num mundo onde, particularmente, eu sinto que todo mundo sabe um pouco, ou todo mundo sabe tudo e ninguém sabe nada. Um fato disso é o próprio coronavírus, né? Todo mundo, não, porque vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, mas e aí, como é que vai ser? E eu amo, cara, o fato da profundidade que você tem. Outra coisa que me fascina junto a isso, na mesma pergunta, é a cena brasileira. Porque assim, cara, eu vi o documentário do Woodstock, da Woodstock, né, da loja Woodstock, e cara, eu quase me emocionei várias vezes. Mostrando, né, que os caras viajavam, velho, falando o Igor, o Max, os caras vinham de BH, pegavam um ônibus pra ir pra São Paulo comprar um disco, cara.
Velho, isso me arrepia, cara, porque assim, galera não tem noção. Eu queria saber como é que ter sido crescido nesse ambiente, cara, formou esse seu gosto pelo metal, formou esse seu gosto pela música, cara. Eu tive essa sorte que eu frequentei a Woodstock, né? Justamente na primeira fase. Coincidiu com a minha fase de descoberta dos sons mais pesados. Acho que eu comecei um pouquinho antes, né? Os sons primeiros que eu lembro mesmo de ter me apaixonado foi 76, 77, era Fleetwood Mac, sabe quando eles lançaram Rumors, era o Queen, com We Will Rock, o We Are The Champions, ali acho que foi a primeira fase que eu me apaixonei pelo rock, mas a segunda fase foi que eu já era um pouco mais adolescente ali, foi com metal. E eu tive essa sorte, então, de frequentar de ter tido contato com essa história de perto, e era muito precário, cara. Uma das coisas que eu mais lembro é que a gente comprava uma revista, que nem os caras faziam com um disco, compravam um disco e gravavam pro resto. A gente comprava uma revista e pegava as matérias das principais bandas. Falava assim, quem quer do Deep Purple? Você, tá. Eu quero a do AC/DC. A gente botava no saco, levava no centro e trocava. Então eu ia lá e falava, tem uma matéria aqui do AC/DC, da revista Circus, alguém tem alguma aí do Motorhead? Uau. Eu tenho essa aqui, trocava. Era muito, era realmente quando todo mundo fala que é um chavão, até no Butinada também, do comentário do pai, a informação era muito escassa, porque a informação era escassa e era distorcida, porque os poucos canais que tinham, que eram os poucos serviços, traziam informações erradas. Então era uma luta mesmo pela informação, era uma luta, era uma conquista quando você conseguia um disco. Eu acho que essa dificuldade de conseguir um disco que levava você a ouvir semanas aquilo, né? Saber de cor, o encarte, né? Quem produziu, onde foi gravado. A Woodstock era aquela loja que ficava ali perto do viaduto do Chá, na esquina ali? Exatamente. Só que a primeira foi em outro lugar ainda. A primeira era uma galeriazinha, e era no segundo andar da galeria, e ele fazia alguns vídeos. Ele botava uma televisãozinha, que a tela devia ter 15 polegadas do lado de fora, e botava os vídeos, cara, e lotava aquilo. Uau. Então, as lojinhas vizinhas dessa primeira galeria reclamaram e tiraram ele dali, daí que ele foi para essa loja perto do viaduto. Essa eu frequentei. Fundamental. Cara, outra coisa que você falou da profundidade, vai, que a gente, eu acho que hoje em dia é o conhecimento de superfície, né? Acho que hoje as informações são muito rasas. Às vezes eu vejo uma chamada de uma notícia, eu quero ler sobre aquela notícia em 2 parágrafos, né? A história das bandas também, eu acho que, pô, eu sei que você sabe como é que é a formação de uma banda. Eu acho que a coisa mais interessante de uma banda é você saber como é que ela se formou, onde é que os caras conheceram, o que eles faziam antes, pra mim. E ninguém fala disso. Você pega os programas, começa no primeiro disco, né? Não sei, as pessoas acabam não falando dos programas e as revistas acabam não se atendo nesse começo. E eu acho que essa fase embrionária de uma banda é a coisa que diz muito depois, vai ter muitos reflexos no som, na história. E acho que é por isso que a gente tem se aprofundado, então, nos temas. Para justamente contar a história, principalmente da onde surgiu aquilo, o que eles ouviam, né? Quem que os influenciou. Eu acho que isso é muito legal, cara. Isso é um mundo fantástico. Para mim é fascinante, porque eu não paro de pesquisar, né? Você vai ter sempre uma motivação para pesquisar. Então acho que é esse tipo de profundidade que a gente busca mesmo, né? Lá vou eu falar de novo. Vai lá, esse assunto aí é interessantíssimo. Então é o seguinte, o Gastão sempre escutou artista novo, eu tive programa na Rádio UOL, tive programa na Rádio Globo, tive programa na Rádio Oi sobre artistas novos. E uma das coisas que hoje em dia eu fico olhando muito para os artistas é o seguinte, tendo a carreira de um artista, você fala assim, por que essa carreira desse cara não andou? Ou por que essa carreira desse cara andou? Aí, Gastão, você que é um cara que pesquisa muito e deve ter conversado com milhares de bandas novas, o que uma banda precisa ter, fora o lado musical, esquece se a música é boa, se a música é ruim, porque tem muita banda que a música é ruim, ela consegue andar. O que você acha? Tipo assim, eu sei que é meio difícil, mas para você, o que é uma receita de bolo assim, de uma banda, de um equilíbrio dentro de uma banda? É muito difícil, não é um fator só, né? Eu estava comentando com a minha mulher, você vê um grupo de dança muito bem ensaiado, todos os dançarinos estão preparados, e uma pessoa se destaca ali, por quê? Carisma, é um brilho extra, né? Hoje em dia não, acho, desde sempre, as bandas têm que ser boas de palco, tem que ser um performer, tem que saber falar, né? Tem que ter uma série de fatores ali que você não vai aprender na escola. O que eu acho que hoje caiu o nível,
talvez de qualidade das bandas, eu acho que é a motivação de ter uma banda. Né? Eu acho que pegou uma fase que a molecada, ela não tinha outra saída. Ou você tinha banda, ou você não sabia o que fazer na tua vida. Né? Muita gente brinca até, se eu não tivesse tido a banda, eu estaria preso, estaria... Porque era uma missão de vida, né? Você tinha que ter aquilo. E hoje não, hoje eu vejo que a motivação é muito diferente. Hoje você não pensa mais numa carreira a longo prazo, você pensa num single logo de cara para estourar e viver daquilo. Então, é inevitável que a qualidade caia, cara. E é inevitável também que o artista, hoje eu acho que ele se preocupa também muito com a superfície, né? Hoje você vê o visual é impecável, não sei que a dancinha é bem elaborada, mas a música, no fundo, deixou de ser o foco, né? Então, eu acho assim, para um artista fazer sucesso, são muitos fatores, cara. E acho que ninguém vai conseguir explicar o porquê que um é mais legal do que o outro, mesmo que esteja com a mesma roupa e cantando a mesma música. Então, acho que tem um fator humano aí, de reconhecimento do público, de saber o que tem ali de diferente que ele gostou, e ele nem sabe exatamente qual é aquele fator, mas ele gosta mais daquela banda do que da outra. O então, isso eu acho também, né? Coisa... eu acho que é inexplicável, cara. Essa é a magia, eu acho, até da coisa. Eu vejo que as bandas que perduraram, eu tenho entrevistado muitas bandas que estão aí com 30, 35 anos, são aquelas que a motivação justamente era fazer música. Eu acho que se fosse o mercado a fazer sucesso, as bandas já teriam terminado faz tempo. Né? Se fosse um modismo passageiro nas suas vidas, você sabe disso, você não ia estar tocando, né? Você teria desencanado há muito mais tempo, né? Eu estava assistindo há 2 dias atrás, eu sou fascinado, o Henrique sabe disso, por programas de entrevista, bate-papos. Tanto é que eu já zerei o seu canal já, assim, que, cara, e tá na lista quando a gente falou, então vamos fazer tal, tá lá na primeira listinha. Eu falei, perdão, tem que entrevistar bater um papo com o Gastão, cara. Eu tava assistindo um podcast com o Duff, do Guns N' Roses, né? E assim, resumindo, o Joey Diaz, que é um dos caras que eu acho mais engraçados e excelente entrevistador, ele falou, tava perguntando pra ele do Guns, e ele falou assim, que quando ele chegou em Los Angeles, vindo de Seattle, né, que ele é de Seattle, ele falou assim, que ele encontrou o Slash e tal, não sei o que lá. Resumindo, ele falou, eu tive a sorte de encontrar pessoas que não tinham plano B. Eu achei isso incrível. Ele falou, cara... Gostou dessa aí? Exatamente. Não é? Porque o cara, ele falou assim, cara, o cara que fica ali, pô, eu vou fazer isso aqui, mas eu também, pá... Ele falou, não, cara, todo mundo tava ali com... Era a única coisa que a gente ia fazer a qualquer preço, cara. Tá ligado? Tipo, né? Né, Gastão? O que você acha aí? Eu tenho certeza. Pega aí o exemplo de... A maioria das bandas que a gente conhece que são consistentes tem isso, né, cara? Não tem plano B. Os caras fazem porque pergunta pra qualquer um. Eu vou te falar a verdade. O canal, o Caso Gastão, pra mim eu posso até ter um plano B imaginário, mas eu nem quero saber. Eu não abro envelope ali, sabe? Legal. Eu amo. Para vocês do Sepultura sobre isso. E isso é lá assim, né? Do fundo do baú. Yes, I like it. Eu gravei no Esquizofrenia. Aí, um dia o Max chegou para mim e falou assim, Henrique, é Tunico, né, que eles me chamam. Tunico, qual o melhor estúdio do Brasil? Eu tô falando de 1989. Eu falei, Max, o melhor estúdio do Brasil, onde todas as bandas de pop rock do Brasil gravam, é o Nas Nuvens. Beleza. Aí eles tinham acabado de assinar com a Roadrunner. Uau. Eu lembro, eu toquei nesse show no Dama Choque, quando o Max anunciou, né, para a galera do Dama Choque, que falou assim, olha, assinamos com uma gravadora americana. Beleza. Aí eles foram gravar no Nas Nuvens, trouxeram o técnico americano que chamava Scott Burns, que era do... Como é que chamava o estúdio? Depois eu vou lembrar o nome do estúdio. Morrison Studios, que é de Tampa. Depois o Arise até foi gravado lá, eu fui lá também. E, bicho, o negócio do Sepultura não existia plano B, cara. Ali não tinha plano, nem A linha, sabe aquele plano A2? Não existia isso. Era isso ou isso. Entendeu? Não estou desmerecendo os meninos, não. Meninos é ótimo, né? A gente é sempre carinhoso, né? Sim. Mas os caras são muito bons, sempre foram muito bons.
E não tem plano B, não. É isso mesmo que o Gastão falou. Sensacional, cara. Eu acho isso, cara. Na arte, né? Quem é artista de verdade não tem plano B, velho. Ainda mais sendo uma banda, vamos falar bem a verdade, cara. É uma banda de BH. Ô, velho, vou falar pra vocês. A gente não tem noção. Bem, nós temos aqui, vocês até um pouco mais do que eu, mas, assim, cara, uma banda de BH, que não é uma capital, mas tá fora ali do eixo Rio-São Paulo. Cara, não só tomar ali o Brasil, mas principalmente, cara, o mundo. Vou falar pra vocês, a primeira vez que eu vi que o Sepultura era assim, uau! Eu já tinha visto em Nova York normal, você vê uma galera andando com a camisa do Sepultura e tal, beleza. Mas eu tava na minha high school era muito pequena, cara. Tinha 450 pessoas. E ali no coração da Times Square e tal, papapá, a gente até falou sobre isso no bate-papo com o Mion. E aí tinha uma turminha do metal, tinha uns 3 ou 4 caras. E aí um cara falou assim, you're Brazilian? Eu falei, Ele falou assim, já ouviu falar de Sepultura? Eu falei, como já, velho? Conheço os caras, velho. Ele falou, é mesmo? Ele falou, pede uma baqueta do Igor pra mim. Eu falei, uou! Cara completamente americano, nova-iorquino ali, numa cafeteria. E você sentiu, né? Aí você sentiu o peso da história. Aí eu falei, caramba, velho, de Santa Teresa entendeu? Pro resto do mundo, cara. É muito louco isso, né? Minha mãe tava na Polônia, ela entrou numa loja de CDs e pediu pro cara, meu filho gosta muito de rock pesado, me dá a melhor banda que você tiver. Ele trouxe o CD do Sepultura, bicho. Isso em 92, 93, sacou? Caramba, Polônia. Ela falou, eu sou brasileiro. Ele falou, é mesmo? Nossa, então a senhora conhece a loja? Eu conheço. Inacreditável. Eles extrapolaram em Donington, numa época, acho que 94, eles foram a segunda banda a vender mais camisa. Era o Iron Maiden, eles venderam mais que o Motorhead, cara, que era uma das... aquela England, Motorhead, era uma das camisetas mais vendidas da história. O Sepultura foi segundo ou terceiro a vender mais camiseta naquele festival. Só esse é um indício que a coisa extrapolou. É inacreditável, é um caso único que eu vejo na música brasileira, é um caso único. Gastão, agora uma pergunta, cara. Você é jornalista, né? Tava lendo um pouquinho da sua bio. É jornalista formado ou fez algum outro curso? Eu sou advogado, cara. Me formei em Direito. Pé! Bomba! Mas... eu sou economista também. Mas eu estudei, relações internacionais, cara. Enfim, mas isso é louco, eu não tinha passado pra pensar aqui, né? Agora, Gastão, então agora me fala, cara, quando é que começou a acender essa chama, essa vontade de você pra falar, cara, vou fazer um programa, como é que aconteceu isso? Tenho certeza que você já contou essa história várias vezes, mas pra quem ainda não escutou. Cara, uma coisa que me deixou muito feliz, eu sempre quis fazer alguma coisa na minha vida que se tivesse se desenvolvido ali na infância, alguma vontade e tal. E eu fui ver, achei umas fitas que eu gravei em 79, 80, brincando de fazer programa de rádio. Saca? Então, isso eu levei, minha mãe até comentou, eu falei, mas tinha alguma coisa que eu fazia? Ela falou, você ficava simulando o programa de rádio. Então, é uma coisa que eu sempre amei. E eu acho que eu nunca tive a oportunidade de fazer profissionalmente. No colégio, eu era um dos caras que, sei lá, levava as fitas, fazia os discos, entendeu? Eu tive banda, organizava o festival, sempre procurei isso. E quando eu me formei, e eu voltei para o Brasil, né? Eu fui para Inglaterra, me formei, eu fui para Inglaterra, fui morar em Londres, eu voltei para o Brasil pro casamento da minha irmã. No dia que eu cheguei, eu ouvi na rádio que a MTV ia fazer testes. E ali eu já tinha me formado, já era um cara que já tinha 24 anos. Eu falei, cara, a minha grande oportunidade, eu estava começando a me desligar da música. Me desligar não, eu morava em Londres, eu vivia para ir em show. Mas assim, a possibilidade de viver da música era tudo ou nada. Eu fui fazer o teste, então fui na cara de pau, porque era a única chance de eu trabalhar com aquilo que eu mais amava. Por isso que eu falo, MTV para mim nunca foi TV, para mim foi o M. O que me interessou ali era trabalhar com música. Que irado. Aí, saca, câmeras e tudo mais, foi uma outra história, mas para mim a paixão era a música. Então eu achei que eu gostava tanto na minha vida, eu investi tanto tempo lendo, indo em show, comprando disco, que eu tinha certeza que um dia ia aparecer uma oportunidade, cara. Que legal, cara. E apareceu de fato, né? E daí eu não largo mais, né? Agora eu não largo o osso, né, velho? Que vibe, man. Ia falar alguma coisa aí? Você fala tanto de música e tal, e você morou em Florianópolis, certo? E
existe, assim, alguns lugares do Brasil que são mais roqueiros que outros, né? Recife tem muito rock, Fortaleza tem rock, né? Tem algumas coisas. Agora, sul do Brasil tem muito rock. Eu até brinco que Porto Alegre, se você balançar uma árvore, cai 5 guitarristas. Eu costumo dizer que isso apesar de que o Brasil não é um país muito rock, né? Gueto, né? O rock puro, para mim é gueto. O sul é muito próximo da Argentina. Tem uma história muito forte de rock. Você acha que essa coisa... O que você acha que cada região dessa tem a sua assinatura de rock? Assim? Cara, eu acho, primeiro, que você tem toda a razão. O sul, para mim, Rio Grande do Sul, principalmente, é o país mais roqueiro o estado mais roqueiro do Brasil. A proximidade com a Argentina, sem dúvida, influencia muito, porque lá tem os ramoneiros, né? A Argentina é impressionante quando eu vou lá. Os fãs de Rolling Stones, os ramoneiros, os fãs de Ramones. Eu fui em alguns shows lá, cobri festivais, fui na Pop Rock, fiquei uma semana trabalhando lá na rádio. Cara, é quase a música, né, nacional ali da molecada. E eu acho que a influência ali desse mercado argentino trouxe essa coisa quase autoconsumista do mercado, né, gaúcho, que produz muita banda de rock, e elas acabam ficando por ali, acabam sobrevivendo por ali. Tinha muito nos anos 90 a tradição do bom humor também nisso, e eu acho que é um fator único ali no rock. Eu acho que cada estado realmente tem a sua característica. Eu acho que Recife, depois Chico Science, foi sem dúvida a junção, né, a diversidade dentro de uma mesma banda. Então as bandas se preocupam em trazer os ritmos regionais com rock, com hip hop, isso é uma coisa de Recife. Belém do Pará, eu vi muita banda de metal, saca, fazendo, juntando umas coisas esquisitas ali. Cara, então isso que eu acho fantástico, né? Isso que eu acho que o movimento, porque no Brasil eu acho que não existe uma fórmula. Inclusive, se para nós ouvir o Sepultura e o Crisium, essas bandas mais pesadas, pode soar mais, até a gente já está mais acostumado, para o gringo soa como algo diferente. Eu acho que tem muito a ver. Sim. Eu acho que tem percussão, cara. Né? A maneira que os bateristas tocam aqui no Brasil, dentro do rock pesado, eu acho que traz uma coisa diferente, que nem o Gojira, que é uma banda francesa, todo mundo fala, cara, essa banda é diferente. É o batera que toca de uma maneira diferente, porque ele vivia numa cidade pequenininha. Eu acho que tudo isso acaba influenciando, né? Até, desculpa, o The Cure também. O The Cure é uma banda que no começo tinha uma característica muito interessante, que era o Lars Tolhurst, que era o baterista, ele não sabia tocar. Então ele teve um approach para aquelas músicas do Robert Smith que, pelo fato de ele não saber tocar, era muito original. Sabe quem também tem um pouco disso? Ringo Starr, porque ele é canhoto, cara. Então, ele tocava, embora ele tocava como um destro, ele era canhoto, mas você vê que as viradas dele, meio que, né? Então teve ali um toque, um temperozinho ali, né? Inclusive, Gastão... O Ringo tocou pra banda também, né? Esse é um fator maravilhoso de um baterista. Ele queria exaltar as músicas, né, da banda. Ele era o cara, meu. O que você ia falar aí, Henrique? O que você acha disso? Sensacional, né? Gentileza gera gentileza, né? Eu falo que tem uma coisa de banda. Uma vez um amigo meu falou assim: cara, mano, tem uma banda, bicho, é o melhor guitarrista, o melhor tecladista, o melhor baixista, o melhor baterista, o cara canta demais. Aí eu falei assim, cara, desculpa te falar isso, mas eu acho que não vai dar certo. Ele, mas como assim? Eu falei assim, quem é o patinho feio? Quem é que trabalha pra banda? Quem é que toca pra banda para que os outros apareçam? Uhum. É bem isso, né? Que é pra nós. Aí eu vejo um paralelo com o futebol, que não adianta nada você ter um belíssimo time ali no papel. Né? Às vezes você ali, junções que eu vi, o grande vocalista, não dá, né? Não dá certo. Você vê, tem um time, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, no ano passado, que tinha jogadores excelentes e caiu pra segunda divisão. Exatamente. Tá muito excessivo, Gastão. Eu vou sair, cara, Ô menino, Gastão, obrigado, porque a hora que você tava falando, eu fiquei pensando, eu falei, não, vou falar, obrigado, Gastão, eternamente grato. É a prova que acontece, você vê, velho? Você vê, né, bicho? Agora, vamos falar a verdade, o próprio Brasil mesmo, ali, infelizmente, no 7-1, se você pegasse, assim, os nomes, você falava, cara, só medalha em estrelas, né?
Agora, Gastão, o que me chamou muita atenção de quando você morou em Londres, eu queria saber, assim, qual foram aqueles shows ali, os 3 shows que você fala assim, que te chaparam, que você falou assim, caraca, isso aqui foi life-changing, assim. O primeiro que eu chorei na minha vida, que foi o The Who, em Wembley. Eu amo The Who. Eu consegui, assim, brasileiro, né? Eu tava longe, era um senhorzinho que tava ali na divisão, a gente conseguiu pular o negócio ali, fui parar na cara do gol, eu não parava de chorar. Esse foi um show que pra mim mudou minha história. Outro show que me influenciou muito, desculpa, foi em 1989. Qual? Esse foi em 1989. Todos esses foram em 1989, quando eu morei lá, né? Beleza. O outro foi o show da volta do Stray Cats, em Hammersmith, que foi apresentado pelo Lemmy, e eles tocaram Bebop Lula, que acho que foi a primeira música que eu ouvi na minha vida, no Bis, com Robert Plant, Lemmy e Brian May. Então, para mim, foi um momento que eu... foi um momento que eu jamais vou esquecer na minha vida, cara. E o outro que eu acho que foi uma experiência muito boa também foi o Reading Festival. Uau! De 89, que foi o primeiro festival, eu acho, da gringa que eu fui, sem dúvida, foi o primeiro festival, e foi uma experiência, nossa, muito interessante, cara, de comportamental, sociológica e musical, então nem se fala que teve muita banda boa ali. Qual era o line-up? Putz, teve The Mission, Butthole Surfers, Voices from Beehive, Head of David, teve um monte de banda também. Tava muito na época dos Grebels, que eram os caras que estavam pintando lá nessa época, cabelo encebado, tocando um rockão barulhento. Tinham ainda os resquícios do gótico, né? Tinha muita banda voltada para esse tipo de som. E, cara, foi impressionante o show, a estrutura, como a gente chegou e como a gente saiu, sabe? Tudo isso fez parte da experiência, cara. O Reading acontece em Londres ou é próximo de Londres? Acontece em Reading. É próximo. Em Reading, é uma cidade, é perto da cidade, é 1h, que eu me lembro, é 1h e pouco de metrô. Isso. Não é tão longe, não. E é um barato, é sensacional, é enorme, o negócio é enorme. Inclusive, eu ia te perguntar, a hora que você falou que você assistiu The Who, que você chorou, eu até acabei falando aqui, mas me perguntar se era o Keith Moon na bateria, eu ia ter falado, uau! Mas sabe o que aconteceu? O John Entwistle, que morreu, o baixista, estava vivo, e ele dá um solo, e na hora que ele dá um solo, entra o Keith Moon no telão. Uau. Eles botam o Moon tocando uma música no telão, o som da bateria dele do telão, e o John Entwistle dá um solo em cima. Então, ali foi um dos momentos que eu chorei, por exemplo, porque parece que o cara tá lá, velho. É impressionante, né? Uau. Gastão, fast forwarding, né? Adiantando um pouco aí, passou isso e tal, MTV, aí Musicals, né, velho? Ou Musicals que fala, Musicals. Cara, o que eu pirava é que nessas férias, quando eu ia pro Brasil, né? Igual falei ontem também rapidamente com o Gastão, falei, cara, eu vi, isso é assim, ali a internet existia e tal, né? Mas assim, não era aquela coisa igual é hoje. Então eu vi aquele cara que tava no MTV, depois eu falei no Musicals, eu falei, eu conheço esse cara de algum lugar. E o que eu gostava do Musicals, cara, é que era uma coisa, eu já até vi você falando isso, sobre a questão da produção, tinha uma galera envolvida e tal, mas ao mesmo tempo era bem raiz o negócio. Eu lembro vendo, por exemplo, o show do Planet Hemp lá, cara, sim, é loucura, tá ligado? Parecia que a galera invadiu o negócio, parecia que era só riscar o fósforo, assim, jogar, tá ligado? Me conta um pouco mais sobre como é que era essa experiência, cara. Era inflamável, né? Era volátil ali. Cara, experiência, era um programa, a gente brincava que era um musical de virada de século, então eram musicals, programa sem maquiagem, o que ia pro ar era... Pena que cortava muito, era a minha única reclamação essa, porque a gente gravava em muito mais tempo do que... A gente gravava em 2 horas, o programa tinha 1 hora. Então muitas coisas legais se perdiam aí na edição por causa disso. Mas o principal era deixar todo mundo à vontade, e isso trazia problemas pra gente, porque a plateia muitas vezes não entendia que era um programa de TV. Então, durante a apresentação de uma banda, a gente interrompia e ia fazer uma entrevista com um poeta. Ah, cara, o público... A gente teve que parar vários programas para pedir silêncio, porque as pessoas não entendiam. Mas era uma experiência maravilhosa. Vocês tocaram, cara. Né, Henrique? Vocês tocaram lá. Você viu que era um negócio sem parar. Era um negócio caótico mesmo. A gente tinha 3, 4 bandas por programa. Era um show gravado, né? Não era um programa de televisão. O ambiente, eu tô falando, o ambiente era uma coisa ao vivo e vambora. Era mais de show, né? Parecia, as pessoas se sentiam num show da banda. Por isso que a gente teve uma série de problemas, inclusive com o Sesc, de entrar no Planet Hemp, por exemplo, quebraram tudo. E, assim, tiveram shows que a gente não conhecia as bandas,
na época, o CPM 22. Primeira apresentação deles na TV. A gente, eu conhecia um dos caras, convidamos, foram 2.000 pessoas, cara. Uau! 2 pessoas lá no Sesc. Então a gente deixou, sei lá, 1.000 neguinhos pra fora, quebraram tudo. Foi uma banda que chama Planta e Raiz também, que era... Conheço, a gente não conhecia também, a gente sabia que eles tinham uma reputação e tal. Lotou de uma maneira que a gente sabia. Então a gente teve vários desse tipo de programa sem saber do potencial de público que, cara, nossa, lotou de uma maneira que a gente quase não conseguiu fazer o programa de TV. Mas acho que essa era a parte do charme mesmo. Engraçado você ter falado isso, Gastão. Sabe por quê, cara? Quando eu trabalhei na Arista, eu peguei talvez ali o último ano do auge das gravadoras. Eu acho que depois disso, depois do ano de setembro, foi só downhill. E a gente já percebia muito que existiam bandas que estavam borbulhando na rua, mas os executivos não tinham noção, cara. A galera tava... O cara tava meio que atrás do muro. Então ele... já ouvi falar... E a banda borbulhando, né? Então, por exemplo, CPM 22, inclusive, eu acho que é um caso bem assim, né, cara? Tipo, os meninos já estavam ali arrebentando ali na rua, a galera já escutando, molecada... E aí quando vai para um canal de TV, você vamos chamar, e de repente o negócio tá, né? Cara, eu vou te confessar que é uma mágoa que eu tenho aqui, muitos caras esses descobridores de banda, os caras que deveriam investir eram executivos, né? Não eram apaixonados por música. Exato. Então eu fui num festival uma vez em Vitória do Espírito Santo, tinha umas bandas muito boas, eu cruzei não vou citar nomes obviamente, mas cruzei um cara muito importante de uma gravadora lá onde as pessoas tomam um cafezinho, eu falei, vamos ver o próximo show que a banda é muito boa. Ele, se for bom me conta, vai. Nossa. Ele não foi ver show, o cara ficou lá na salinha ali, tomando café, tomando cerveja, sacou? Então, e a gente viu tanto isso na história da música, né? Caras de gravador que não tiveram a sensibilidade de perceber, né, o potencial e desprezaram bandas desde Beatles no começo, né? Que não tinham conhecimento mesmo, cara. E o Frank Zappa fala, uma das coisas boas de alguns caras de gravador é que eles, apesar de não conhecerem, eles falam, bom, tudo bem, vamos deixar eles fazerem uns 2, 3 discos e essa banda vai melhorar. E foram bandas que se tornaram gigantescas, né? E nem sempre também acerta no primeiro disco, né? Então o papel das gravadoras eu acho que estava fadado a diminuir sua importância mesmo, cara. Era muito rigoroso, a relação sempre foi desproporcional, né? Você sabe muito melhor do que eu. A relação sempre foi desproporcional. O que a gravadora oferece, o que ela pega de volta é absolutamente sem sentido, cara. O que você acha disso? Agora, sobre... Não, essa história daria um livro. Daria um livro. Nem vou nesse tempo, porque eu já escutei tanta história, já passei por tanta situação estranha que nem gosto de citar muito isso não, porque é um outro mundo. Só vou citar uma coisa. Recentemente, eu chamei para almoçar o cara que contratou a gente na Sony, que foi o Eboli. Depois de ser presidente da Sony, na época ele era diretor da Sony. Foi presidente da Sony, foi presidente da Universal, foi presidente da Sony no Chile, aí nos levou para lá também. Foi quando a gente ganhou o disco de ouro no Chile, tocamos no Festival de Vinha del Mar, né? El Monstro de la Quinta Vergara, essas coisas todas. Tem mais ou menos uns 6 meses, queria até mandar um abraço para ele. Hoje ele está num grupo que chama Live, né? Trabalhando uma parte de fonogramas lá desse escritório. Cheguei para ele e falei assim, Eboli, tem 25 anos que o Skank está numa gravadora. Eu nunca consegui entender direito uma gravadora. Uau! Existem algumas coisas que, no caso do Brasil, que a gente não entende. E eu não me sinto um cara alienado, que não gosta de saber das coisas. Aí ele explicou, eu achei interessante a explicação que ele deu assim. Ele falou, Henrique, o Brasil é um país que funciona de uma forma diferente, né? Os países que estão em desenvolvimento, a gente tem uma montanha-russa muito grande na economia. Inclusive agora nós estamos aqui parados conversando, mas na hora que abaixar isso, então as gravadoras, de certa forma, tinham que se proteger para elas conseguirem trabalhar. Então, se fosse trabalhar como um mercado americano, como um mercado europeu, não dava. E aí ele me explicou umas outras coisas e tal.
Mas, falando, eu nem vou esticar muito esse assunto, porque tem muita história, tem muita mágoa, tem muita coisa boa, mas também tem muita mágoa nessas histórias. Mas falando até de banda, Gastão, você acha que banda tem prazo de validade? Essa é uma boa pergunta, cara. Tinham bandas que eu achava que não tinham prazo de validade, mas tipo U2. U2 era uma banda que desde o começo só havia gente falando bem, eles deram um passo errado ali ao obrigar as pessoas ao lançamento da música, não sei se você lembra disso, lembra? Sim, da Apple. Isso, na Apple eles lançaram... Eu acho que a banda, para não ter prazo de validade, ela vai ter que ser muito esperta, né? Vai ter que ter muita flexibilidade também de saber qual é a hora de pisar fundo, qual é a hora de desaparecer um pouquinho, qual é a hora de se renovar. Eu acho que uma das maneiras que, por exemplo, a Madonna, que ela foi muito esperta, ela sempre procurou produtores que estavam... No momento. Que eram os produtores que seriam os próximos grandes. Ela não pegava o grande da época, ela pegava o próximo, então ela estava sempre com alguém que estava com uma visão nova. Eu acho que tem muitas bandas que conseguem fazer isso. Vocês fizeram, por exemplo, Skank é uma banda que se renovou várias vezes, vocês souberam exatamente quando mudar e permaneceram aí muito tempo Então eu acho que a banda tem que ser muito flexível, muito esperta, sem vilipendiar, obviamente, sua arte, mas ela tem que saber a hora de aparecer nas luzes da ribalta, a hora de se retirar, a hora de investir em outra coisa e a hora, talvez, de terminar também, né, cara? Eu acho que o que tem, pra te falar a verdade, o que eu acho que tem prazo de validade é a vontade dos músicos, velho. Mas eu acho que, infelizmente, o músico, quando tá com aquela, como a gente citou alguns exemplos agora, de os caras que não tem plano B, quando tá naquela sede, dificilmente dá errado. A hora que perde isso um pouco, você, né, a coisa muda de parâmetro. Caramba. Gastão, outra parada também que eu fiquei de cara, porque eu já assisti sem saber que você tinha dirigido, talvez eu sou ligado nos créditos, eu acho que deve ter ficado tão chapado com o documentário, foi o Butinada, né? Você que dirigiu, você que basicamente fez o documentário, né? Diríamos assim, você dirigiu, deve ter, obviamente, acredito que baseado no que eu conheço, você deve ter ido atrás também das pesquisas e tudo. Butinada foi um documentário, Henrique, não sei se você chegou a assistir, sensacional, que fala sobre a história do punk no Brasil, cara. Né, do movimento punk no Brasil. Como é que foi, cara, a ideia de fazer isso? O legal é que o documentário foi movido pelo maior princípio do punk pra mim, que é o do it yourself, né? O faça você mesmo. Então, eu não sabia, mas eu faço, só que aquela história do, né? Esse princípio do faça você mesmo te propicia fazer qualquer coisa. Né? Se você tiver coragem e um pouquinho de talento, você consegue, sem domínio técnico, você consegue fotografar, você consegue fazer uma banda, você consegue fazer um documentário. E eu não esqueci que eu trabalhei com o Clemente lá no Musicals. Sim. Sempre eu tive um contato sempre muito grande com ele. Ele me contava histórias incríveis da carreira dele, da história do punk. Eu falava, cara, alguém sabe disso? Ele, não. Nossa, eu ia buscar documentações sobre livros, documentários, pouquíssimo material, cara. Eu falo, não, é um período muito importante, é uma história muito fascinante para passar em branco. Muita gente ainda está viva. Agora eu vou te falar, dos que eu entrevistei 77 pessoas, umas 30 já morreram, cara. Uau! Estou exagerando, por incrível que pareça. Foi lançado em 2006. Então imagina, eu acho que eu fiz na última hora que daria para fazer um documentário um pouco mais completo. Então, para mim era uma missão. Tenho que contar essa história. Eu comecei tentando contar a história do Clemente e dos Inocentes, Sim. Que me fundia com a história do punk nacional, mas depois eu percebi que a história era maior e tinha que contar a história do movimento mesmo, cara. E eu acho que, assim, consegui uma maneira resumida, né, e a gente apontou ali os principais fatores da época, que era exatamente a oposição ao governo, né, a influência distorcida do que vinha de fora. É um movimento fascinante, cara. Sensacional. Eu estava vendo o documentário do Miles Davis. Birth of Cool? E principalmente quando ele foi para Nova York, né? Que é a história do movimento. E é interessante que eu não sabia disso. Que o jazz, ele quando começou, principalmente o free jazz, né? Não é aquela coisa certinha dos anos, sei lá, 50, assim, antes do Miles Davis. 40. O jazz era o ritmo e o estilo que questionava a sociedade. Que incomodava, né? Isso. E
No caso aí, eu estou falando não só do punk, mas do rock, foram dois estilos, cada um do seu jeito, que questionaram a sociedade durante um bom tempo, né? Só que, com o passar do tempo, o punk deu uma caída, porque talvez pelo radicalismo, igual você falou aí, metade da galera já morreu. Não sei se por excessos, né? Consequência dos excessos, mas oportunidade. O que você acha que fez com que o rock perdesse essa relação com a contestação? Então, essa é uma ótima questão que me surpreende até com o perfil das pessoas que consomem o rock hoje, né, cara? Eu acho que o punk também, um dos questionamentos do punk não só foi em relação à sociedade, a época lá da pré-Margaret Thatcher, né? Depois ela assumiu ali, mas também contestou a música, né? Questionou exatamente a música que eles amavam, que era o rock, né? Por isso que é punk rock, né? O rock está inserido ali no movimento punk. E eu acho que o rock, cara, ele hoje em dia tem a parcela das bandas que continuam questionando, que tem um posicionamento muito firme, mas essas bandas que, tipo um Rage Against the Machine, por exemplo, foi uma banda que acho que politizou uma geração, e quando surgiu ninguém questionava o posicionamento político dela. Hoje é uma banda absolutamente questionada, cara, um questionamento um pouco mais incisivo que me assusta, e dá para perceber que mudou o perfil de quem consome. Então eu acho assim, essa mudança do perfil levou a mudança no estilo, cara, no consumo da música e na essência da música, né? Agora já falando de uma coisa bem contemporânea, bem no momento, assim, né? Esses 5 anos agora, de 5 anos para cá, você tem, vamos dizer assim, investido bastante no Casa Gastão, né? E eu amo a definição que você tem sobre o Casa Gastão, que é uma emissora brasileira, uma emissora rock and roll brasileira na contramão da mídia, né? Vamos dizer assim. Eu acho sensacional isso, cara, assim, porque isso é outra coisa muito interessante, né? Hoje em dia, cada um de nós temos a oportunidade de fazer o nosso canal. Se quiser colocar no canal programa de música, ao mesmo tempo fazer um de culinária, ao mesmo tempo fazer no mesmo canal, a gente consegue fazer uma grade de programação, não é? Exatamente. Dito isso, cara, eu queria que você falasse de onde veio a vontade de criar esse canal, e aí eu quero entrar rapidamente também para falar um pouco das entrevistas que você fez, que na minha opinião são absolutamente antológicas, cara. Cara, a vontade da criação do canal é simples, que assim, eu queria falar de um assunto que eu gosto, que eu amo, e eu acho que vale a pena ser compartilhado, e não tinha onde. Ninguém, na época, estava abordando esse tipo de assunto, essa curadoria, sabe? Que, na minha opinião, eu sei que hoje em dia o rock é um negócio restrito, mas a gente fala, para mim, rock vem de pré-Elvis até o death metal sabe, o black metal da Noruega. Então é um negócio bem extenso, se você for pensar. E ninguém estava se referindo a esse estilo que para mim é muito, nem do Elvis, nem do black metal. Então eu falei, bom, se não existe, é o preceito, faça você mesmo. Está reclamando? Eu estava reclamando. Eu trabalhava num canal a cabo, eu queria fazer um programa assim, você não vai conseguir falar disso. Onde é que eu vou fazer? Você vai ter que fazer um canal para você. É isso, óbvio. Estou reclamando, não tem espaço? Vai lá e cria o espaço, cara. E vou te falar, hoje em dia a gente é copiado. Tem vários canais. A gente criou o Heavy Letter, tem o Heavy Talk, tem o Papo Pesado, são pessoas dando vazão àquele assunto que mais gosta, cara. E hoje você tem realmente a condição. Eu que trabalhei em diversas emissoras, e para ter uma emissora era um negócio faraônico, exato, impossível de você ter como indivíduo. Hoje não. Hoje a gente investiu aqui no equipamento, minha esposa que filma, a gente faz tudo no canal, são 2 pessoas. A gente bota 2 vídeos por semana, a gente tem quase 200 mil inscritos, que para mim também é uma glória no Brasil. Parabéns, falando de Slayer e falando de Johnny Cash, entendeu? Ter aí 200 mil inscritos, para mim é a glória, cara. Por isso que eu levo tanto a sério, procuro passar a paixão mesmo, também é outra coisa que eu acho que falta muito. Tem muita gente que fala de música, de cultura e tal, e meio neutro. Eu acho que falta falar tudo que você gosta, cara. Desperta essa paixão nas pessoas. Não vai a pessoa terminar de ver o programa e ver um disco, que nem um bom show, você tá ligado? Quando você vai num show e você fala, nossa, eu quero chegar em casa e pegar meu violão, é que a coisa funcionou, cara, né? A coisa te despertou. Você sai de uma exposição de arte e fala, quero chegar em casa e rabiscar alguma coisa, cara. Nossa, isso é fantástico, é isso que eu quero com o canal. Não só contar a história das bandas, então registrar entrevistas com pessoas importantes, mas despertar a paixão e o respeito para a música
voltar a ser um momento quase sacro, né, cara? Quase sagrado mesmo. Você para tudo e você mergulha num outro universo, cara. E aí entra na questão das... Tem alguma coisa pra falar, Henrique? Não, é porque tem uma coisa que eu falo muito, porque hoje as pessoas escutam muita música em streaming, né? Sim. E o streaming, as plataformas de streaming, eles igualaram todos os tipos de artista, né? O valor é o mesmo. Sim. Né? Independente se o cara gastou 5 minutos para fazer a música, se ele gastou 2 anos, se existe um conceito por trás. E eu acho que as próprias empresas do meio musical, elas encontrarão uma forma de qualificar os produtos novamente, para que, inclusive, elas possam ter mais recurso para investir nos artistas, porque a música deixou de ser arte e virou produto, né? Virou prestação de serviço, né? Porque aquela coisa de você paga um dinheirinho mensal para poder escutar a música. Uhum. A música saiu da arte, ela virou produto. E para que ela possa ser mais valorizada, ela tem que voltar a ser arte. Eu acho que isso vai acontecer na indústria da música. Mas eu acho que a gente ainda sofre aí uns 5 anos, 6 anos aí com essa história de streaming do jeito que tá, eu acho. Eu acho que parte dessa qualificação que você falou era feita nas lojas, né? Nas próprias lojas de disco, né, cara? Que os caras valorizavam o produto, dividiam e te orientavam com dicas diferentes. Eu acho que isso que acabou, né? Essa convivência em lojas de disco acabou e hoje em dia você tem ali a maior loja do mundo à sua disposição e você não sabe o que ouvir, né? Já pensou, se te der na loja da Amiba ali e falar, ó, pega 10 discos ali, você fala, tá, não sei por onde começar. Então acho que a nossa função hoje em dia, mais ou menos, eu acho que é essa, cara. Instruir ali, né? Instruir. Falar, tudo bem, você tem aqui tudo, nós vamos fazer essa qualificação, sabe? De alguma maneira, a curadoria, eu acho que acaba se tornando uma missão de quem gosta de música, cara. Porque as pessoas estão perdidas mesmo, elas não têm mais referência. Né? Antes tinham muita referência. O cara que vendia, o vendedor da loja de disco era muito importante também. Que nem locadora de vídeo e tudo, né? Isso se perdeu, esse tipo de referência, né? Você falou de um nome mágico na música. Mágico, Amiba. Né? Tem gente que fala Amoeba. Eu falo Amoeba, Los Angeles. Você fala Amoeba. Amoeba. Como é que se fala em inglês mesmo? Como é que fala? Amoeba. É Amiba? Amoeba. 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 Amoeba, né? Uhum. Porque tem uma música do Adolescents que é Amiba e eles falam Amiba, eles falam Amiba. Amiba, então eu sempre, toda vez que eu tô Los Angeles, I gotta go to Amoeba, but I guess it's Amoeba. E Amiba, lá é um paraíso ainda, né, cara? Tipo, né? Principalmente a questão do vinil, assim, aquilo ali pra mim... Tem um dos programas mais legais hoje na internet de lá, né? Que é aquele What's in My Bag. Não sei se já viram. Demais. Os artistas vão lá, eles pegam todo artista famoso de, sei lá, de Skid Row ao jazz, Todo ao mundo. Take Limits, pegam ali o cara fazendo suas compras e ele mostra o que ele tá comprando. Puta, eu acho que é um dos quadros mais legais, eu vejo Eu todos, acho irado. cara. Mesmo de bandas que eu não conheço, eu quero saber o que os caras estão ouvindo, eu acho excelente, cara. Tá, é um dos programas mais curiosos hoje na internet, mano. E aí eu entro já na questão do casagação das entrevistas. Eu vou te falar que eu provavelmente zerei já. Não me lembro de ter alguma entrevista ali que eu não assisti. Inclusive, deixo meus comentários. Às vezes, falo o que eu penso lá, entendeu? Bato boca lá, Regis Tadeu, xinguei ele lá, entendeu? Tipo assim, nada contra o Regis Tadeu, beijinho na alma. Mas assim, falam discordo, blá, 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 blá. Enfim. Mas, o que eu acho incrível é o seguinte, eu destaquei assim, né, falei, nem fiz uma lista física, não, fiz uma lista mental, assim, das entrevistas que eu saí das entrevistas assim, ó, uau, pra mim foram, nessa ordem, André Rizek, jornalista, pirei, por exemplo, quando ele conta que ele foi entrevistar o Chili Peppers, Henrique, ele pegou o telefone, ligou, e o Flea atendeu, tipo assim, deram o telefone pra ele, não sei o que lá, ele ligou, o Flea atendeu, e aí, cara, tal... Sim, isso aí hoje é surreal você pensar, isso não aconteceria, né, ter assessor... Barcinski. Eu sou o André Rizek, é o André Barcinski. É o André Rizek da Sport TV. Mas, cara...
Olha aqui, eu falei, André Rizek? My bad, deu tilt. Isso é sensacional. Ele pegou uma fase que era isso, né? Ele ligava para os artistas atendiam o telefone e marcavam a entrevista com ele, né? Isso é sensacional. Depois... Tinha um tipo bom, cara, que o Rizek gosta de música, viu? O Rizek gosta de música, mas depois dessa o restador vai olhar e vai falar... Falando aí, Rizek, né? É isso mesmo, cara. Mas eu tenho... Quer saber o que eu acho? É isso. Eu acho das entrevistas, como ainda são em casa, eu acho que, primeiro, o entrevistado vem aqui, não tem uma equipe grande, sou eu e minha esposa com um pãozinho de queijo, cafezinho. Então, acho que o principal aqui das entrevistas do nosso canal é que a pessoa fica à vontade mesmo. E, para mim, sempre o mais importante de uma entrevista é o conteúdo do entrevistado. Isso. Então, eu me resumo a falar o mínimo necessário só para dar aquela... Sabe, quando tá apagando fogo, eu jogo ali um pouquinho de álcool ali só para dar uma liga. E eu acho que isso tem funcionado muito. Eu acho que esse clima intimista tem, sei lá, tem revelado muita coisa legal, cara. As pessoas sentem à vontade, coisas que chegam aqui, alguns artistas, às vezes, eu sempre pergunto, pelo menos eu acho uma postura, se tem alguma coisa que você não queira falar, às vezes o cara fala, não me pergunta do meu irmão, tá bom, não vou perguntar. O cara se sente tão à vontade que ele mesmo acaba falando. Então, sabe, as coisas acontecem de uma maneira muito natural. Aqui são entrevistas muito positivas, eu acho que é um canal positivo, a gente sempre tem essa preocupação também de ser ponderado. Eu nunca vou ser aquele cara que vai ouvir meia faixa de um disco, vou falar que é uma merda, ou vou condenar a banda nova porque não parece com outra banda. Não, calma. Vamos ouvir, vamos avaliar, é tão ruim assim. Às vezes é mesmo, mas tudo bem, vamos ouvir primeiro. Então a gente tenta ser esse tipo de canal, cara. Nas entrevistas também, sabe? Trazer coisas boas. Eu não quero trazer ninguém aqui para ser detonado. Exato. Entendeu? Tem gente essa postura. O nosso canal não tem essa postura. Se eu trago um convidado aqui é porque eu gosto do convidado e quero saber quero extrair o que ele tem de melhor ali. Então, André Barcinski é uma que eu chapei. Carline, cara. Carline. Uau! Pra mim, o Keith Richards brasileiro, assim, sem tirar nem pôr, até o estilão, tá ligado? E, assim, a história desse cara, né, velho? Assim, o que ele conta, por exemplo, né? Cara, a escola dele foi o Mutantes, né, velho? Então, assim, enfim, começa por aí, fora Fruto Proibido, né, cara? Tipo, cara, assim, não tenho o que dizer. E fecho pra mim que foi assim, aquela que eu fiquei realmente, falei isso com o Henrique, falei isso pra você ontem, vou falar aqui, cara, a do Sérgio Dias. Essa daí eu arrepiei, porque assim, eu sou fascinado com Mutantes. Mais uma vez, não tendo crescido no Brasil, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E é a primeira pessoa que falou isso, eu acho que eu me lembre. O fato de você não ter acesso a alguma coisa acentua o seu amor, talvez, por aquilo ali. Então, assim, eu não tinha acesso à música brasileira, cara, porque eu morava num outro país onde não existia Spotify. Eu escutava de uma banda. Era 6 meses depois que alguém ia trazer um disco, quando um amigo do meu pai estava vindo de viagem, era uma coisa, e isso acentuou muito. Aí, quando eu trabalhei na Virgin Mega Store, ali na Times Square, e eu fiquei encarregado do departamento de música brasileira. Só que quando a gente pensava em música brasileira, pensava Caetano, Tom Jobim, aquele negócio todo, e o Bayer gostou de mim, achou que eu era um cara legal, falou, o que mais que você acha que seria legal? E aí eu falei, cara, indiquei várias bandas, e uma delas era o Mutantes, porque o meu pai falava assim, filho, o negócio é o seguinte, cara, na minha época, tinha lá Tom Jobim, não sei o que lá, mas se você quisesse ouvir um som doido mesmo, era Tim Maia, Mutantes, não sei mais o que, o Terço, papapá. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu, em 1999, 2000, foi quando eu já conhecia uma outra música do Mutantes, mas eu escutei Mutantes na íntegra, colocando assim pela primeira vez, e eu falei assim, cara, aquilo ali abriu um universo na minha vida, assim, né, cara? Tipo, eu falei, esses caras fizeram isso na década de 60, tá ligado? A mente, tipo, hoje é contemporâneo. Mas naquela época eu não imagino. Tudo isso para dizer o seguinte, cara. Eu sou fascinado pelo Mutantes. Já assisti praticamente todas as entrevistas, bate-papos. Aqui fora. Inclusive, tem um show do Mutantes na Amiba. Que agora tô falando direito. E você, para mim, fez a melhor entrevista da história com o Sérgio Dias, cara. De verdade. Ele, inclusive, disse isso também. Cara, você já falou um pouco de como fazer uma boa entrevista.
Mas aí fica a pergunta, cara, assim, como você consegue extrair a profundidade, como é que você consegue, número um, selecionar a galera, falar, pô, esse cara vai trazer uma coisa legal e tal. Conta um pouco mais sobre isso, assim, cara. Fiquei chapado naquela entrevista com o Sérgio Dias. Primeiro, toda entrevista, isso eu aprendi na MTV, quase não uma sessão de análise, mas é um momento psicológico. Às vezes o cara chega, o Sérgio Dias, por exemplo, estava indo para os Estados Unidos, no dia que ele deu a entrevista. Então ele já chegou com aquela pressão, acaba, já vai para o aeroporto, já chega naquele momento. Eu acho o seguinte, para você fazer uma boa entrevista, primeiro, se prepare, saiba do que o cara está falando. A pior coisa é o cara cita alguma coisa que você não sabe. Outra, você sabe como músico também, cara. O músico, quando tá fazendo alguma coisa no presente, que nem você fazer uma entrevista comigo hoje em dia, pô, você quer que eu desempenhe bem? Pergunta primeiro do meu canal, depois eu falo de qualquer coisa depois, entendeu? Da MTV, eu falo de coisa de 30 anos atrás, mas eu quero falar primeiro do que tá acontecendo de fato. Então esse é o principal momento. O Sérgio Dias queria falar do disco novo dos Mutantes, ele queria falar... Então, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi sobre o que ele tá fazendo hoje em dia. O cara já fica feliz, ele sente a vontade para falar do passado, porque aí tudo bem, ele já falou, agora podemos falar do resto, manda ver, entendeu? Se você for com respeito, eu te falei, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, eu quero que o cara se sinta à vontade, eu não faço perguntas capciosas, maldosas. Se tem uma pergunta um pouco mais delicada, eu falo, pô, vou te fazer uma pergunta que é um pouco mais... Entendeu? Eu quero que a pessoa se sinta realmente bem, que seja um momento gratificante, sabe? Que ela conte coisas que nunca contou. Então, eu acho que essa é a postura aqui, cara. E, acima de tudo, saber o que o cara tá falando. Porque também, eu, por exemplo, quando fui entrevistar o Sérgio Dias, eu fiz uma sessão aqui em casa que eu ouvi todos os Mutantes em vinil que eu tenho e depois eu ouvi todos os discos solo dele. Fui atrás no YouTube, no Spotify, os que não tinha, eu fui no YouTube. Aí ele falava, pô, eu fiz uma música no meu disco tal, eu falo, tal, tem uma guitarra bonita, sacou? O cara se sente, né? Que nem você, tô falando agora com você, você tá falando, pô, eu vi lá o Butinada, eu vi a tua entrevista, pô, eu me sinto a falar, que bom, tô falando com alguém que a pior coisa... Ganhei o ano, papai! Eu ainda tenho uma coisa legal que assim, eu já fui muito entrevistado, já fiz muita entrevista, né? E eu sei quando o cara não sabe nada, vai fazer entrevista comigo, eu não consigo me enganar, eu já dou aquela desanimada, já na segunda pergunta eu já... perco o interesse, cara. Isso é a pior coisa que pode acontecer numa entrevista, é você perder o interesse, né? Deixa eu falar uma coisa aqui, completando isso que o Gastão tá falando. Você quer acabar, no Skank é o seguinte, você quer acabar com a entrevista na primeira pergunta, perguntar assim, o que significa Skank? É tipo isso. Sabe o que eu ouvi, Henrique? No Butinada, eu fiz sobre o movimento punk. A primeira pergunta que eu mais ouvi, por que o punk? Por que você fez do punk? Porque eu gosto do assunto. Quer dizer, né, esse tipo de pergunta que você fala, pô, né, vamos melhorar. Eu sempre cobro isso também dos inscritos no canal. Fez comentáriozinho, eu falo, vem cá, vamos melhorar o nível aí, tá? Por favor, né, meu? Então, também é uma coisa que a gente tem que zelar, né, pelo nível dos comentários, senão fica muito baixo. E teve um momento na entrevista que é o seguinte, cara, pra mim, a música mais linda que o Sérgio Dias já gravou, na verdade, é aí que tá. Ele gravou no penúltimo álbum do Mutantes, só que essa música, ela foi escrita na década, talvez final da década de 80 e início da década de 90, que ele fez pro Arnaldo Batista. E eu tava vendo um doc na TV Cultura, se procurar no YouTube você vai achar, e fala, tem o cara da Baratos e Afins falando, é um doc sobre o Arnaldo Batista. E ele tá com violão, ele toca essa música, fala assim, essa música que eu compus pro Arnaldo, tal, e ele toca essa música, e ele fala sobre essa, eu nunca vi ele falando sobre essa música em lugar nenhum, ele fala na sua entrevista. E tem uma outra coisa que ele fala, cara, que aquilo ali mexeu muito comigo, e a gente já tá caminhando aqui pra saideira aqui, mas eu queria te perguntar, cara, ele fala assim, cara, eu tenho uma não sei se ele fala uma birra, uma coisa com o Brasil. Aí ele conta a história da mãe dele, né, de ter composto 2 óperas e tal, não vou estragar, inclusive sugiro a todo mundo que está assistindo aqui, dever de casa, não vou nem falar para vocês se inscreverem no canal do Casa Garçom, porque isso aí se não inscrever lá, não precisa nem te inscrever aqui, cara, pra mim aquilo ali é assim, cara, se dê esse presente, mas ele fala sobre esse rancor, cara, com o Brasil. Você acha, cara, que o Brasil
maltrata às vezes os seus, cara, com relação a isso, ao cenário, ao valor que se dá? O que você acha, cara? É um problema crônico que todo mundo fala, que é a falta de memória, né? Primeiro, quem fez alguma coisa nunca é reconhecido, né? E o tratamento, eu acho que é dado a essas pessoas nunca é proporcional à importância delas. Então, o Brasil maltrata. Você vê agora, ainda mais, a gente está num momento agora que a cultura é execrada, né? Ela está sendo... Tem tentativas de impor uma cultura feita por quem não tem cultura, né? Então é um negócio meio assustador. E eu acho que esse é um dos mais graves pecados do brasileiro, é justamente esse, não valorizar os seus artistas, os seus esportistas, é deixar essas pessoas caírem no esquecimento, sabe? E depois também o reconhecimento, você vê pouquíssimos documentários, né, sobre bandas importantes ou atletas, ou, sabe? A gente não tem registro de nada. Programas antigos são perdidos, são regravados em cima, saca? Eu acho que é cruel. Eu acho que realmente o artista brasileiro tem todo motivo. Eu vejo vários artistas que têm mágoas, com razão, né? Caras que estão batalhando aí há 50 anos, Made in Brasil, Patrulha do Espaço, que estão aí e realmente continuam sendo tratados como, sei lá, relegados a segundo plano diante de uma cultura atual que é pobre, né, cara? Agora seria um momento exatamente de exaltar esses caras enquanto eles ainda estão aí também, né? Que depois também não adianta nada, né? Vai falar bem quando já morreu, aí não adianta nada. Então acho que a gente está passando por um momento terrível e mais do que nunca agora a minha resposta é investir mais em cultura, é ler mais, é ouvir mais música e falar mais disso com mais paixão, saca? Porque tá precisando. E você tá fazendo sua parte, hein, Gastão? Você ia falar alguma coisa, Henrique? Olha, eu assino embaixo. Onde é que eu assino isso tudo que ele falou aí? Cara, basta ver que o brasileiro não gosta de museu. Ele só vai a museu quando ele vai para fora do Brasil. Não é? Sabe? A gente não tem respeito à nossa história. A gente tem muito pouco de memorabilia. Não estou falando memorabilia para ser acumulador de coisas em casa. Da gente ter referências, né? Eu falo que o ser humano depende de referências. Mas a gente aqui no Brasil, a gente procura todas as outras referências, não as nossas. A gente sempre fica procurando aquilo que aparece. A gente não se ajuda muito não, mas o brasileiro também não faz questão nenhuma de respeitar a sua cultura local, né? E muitas vezes os brasileiros só são valorizados quando eles são reconhecidos lá fora, né? Sepultura o caso dele. Jogadores de futebol hoje em dia, que aqui não tinham grande status, foram para fora, né, voltam como semideuses, e músicos também, quer dizer, eu não sei, a velha síndrome meio do vira-lata mesmo, né, isso eu vi muito em Floripa também, sabe, a valorização pelo gringo, de você achar, né, que realmente eles fazem melhor, e, né, acho que é uma referência meio falsa, eu acho que diminui a nossa importância e não condiz com a verdade, né, cara, o brasileiro faz coisas maravilhosas, deveria ser reconhecido aqui, né, antes de ser reconhecido lá fora. Tem muita gente que merecia ser reconhecida, e enquanto a gente estiver sob esse manto, né, da ignorância aí, a cultura vai ficar o que é hoje em dia, que eu não me identifico nem um pouco com a cultura pop atual praticada no Brasil. Eu sempre me identifiquei, sempre ouvi músicas que tocavam na rádio, anos 90 eu ouvia, sabe, um pop, mais pop da rádio, eu tinha ainda uma boa identificação. Hoje eu não tenho, cara, eu não tenho com os estilos mais popularescos, com programas de TV, com reality shows, sabe? Eu não sei, cara, realmente estou num momento que eu me distanciei um pouquinho da cultura pop. Cara, engraçado você falar isso, eu até já ia até te fazer uma outra pergunta, mas você falou isso. Eu tô escutando muito uma banda, cara, mas muito, chama Skank. Não sei se você ouviu falar, uma banda foda. E eu tô aplicando ela no meu filho tem 5 anos, e ele tá curtindo. E, cara, ontem eu tava escutando Baixada News, né? E você pensar que uma letra com aquela profundidade tocava na rádio, cara, direto, e é pop. O mais louco é pop. Aí você pega uma coisa hoje, com todo respeito, cara, mas parece, a sensação que eu tenho é meio McDonald's. Você vai comer e você não vai ter aquela memória que você, tava então, sabe? Tipo, né? Parece uma coisa descartável ali que você, né? A sensação sobre o tempo também mudou. Eu vejo meu sobrinho que tem 18 anos, ele falou, eu falei de alguma música que era de 2018, ele falou, mas isso é velho, né?
Foi, pô, 2018 já. Velho é uma outra visão, é um outro tipo de referência. Hoje é muito mais descartável, né? Você vê, hoje a música é descartável. A música que é consumida, ela é rapidamente esquecida e tanto faz. E eu para mim, não me diz nada. Por isso que eu fiz um canal para justamente na contramão, que é nesse sentido. Enquanto todos falam de uma cultura descartável, eu estou tentando falar de uma cultura que já existe há muito tempo e ela continua rendendo bons frutos ainda. Né? Sensacional. Pergunta, a gente vai para a saideira agora. A saideira, um quadro que a gente tem, no qual a gente sempre pede aos nossos convidados para sugerirem um perfil no Instagram e um disco. Só que eu mandei uma mensagem para Bia, que, by the way, é o braço direito do Gastão, um canal que faz um trabalho ímpar, que a gente está aqui alinhando esse bate-papo já tem um tempo, e eu quero agradecer aqui, assim, no bate-papo, por todo o help da Bia. E eu falei com ela: Bia, nesse tempo de quarentena, eu vou, entre aspas, abusar um pouquinho do Gastão, cara. Eu queria, Gastão, que você sugerisse, pedir para ele 5 discos, 5 álbuns que ele sugere pra galera. Hã? 5, quero ver aqui, 5. Eu vou anotar. Pra galera escutar durante a quarentena. Música para não estressados, né? Música para ser consumida. Calma, né, cara? O cara vai falar alguns. Enya. Aliás, eu vou te falar. Eu separei discos que realmente foram discos que eu tenho ouvido ultimamente, então acho que refletem meu momento. Esse aqui, por exemplo, o Lou Reed. Uau! Berlim. Discos mais especiais do Lou Reed, para ser ouvido com calma, altos pianos, letras maravilhosas, um clima um pouco mais para baixo, mas é um disco que você ouve e dá uma mexida, cara. Esse é outro que eu amo, cara. Joe Walsh. Joe Walsh era um cara que era James Gang, tocou nos Eagles, né, cara? No Hotel California. Esse aqui é o segundo álbum solo dele. Um álbum para ser ouvido do começo ao fim. Aqui. Músicas atemporais, cara. Vou ter que abrir um parênteses aqui. Cara, tem 3 dias, eu tô arrepiado aqui agora, que eu não acredito em coincidência. A gente ficou uma meia hora falando sobre o Joe Walsh, eu falando pro Henrique, falando sobre a história do Joe Walsh antes. Cara, esse pra mim é um dos meus heróis, gênio. Eu amo ele, cara, é um cara extremamente simpático, figuraça, eu amo, cara. Esse aqui é outro, que infelizmente já morreu, J.J. Cale, né, cara? J.J. Cale era o autor de Cocaine After Midnight, que o Eric Clapton regravou, né? Uou. Mas ele é o cara, meu. Ele tem um jeito de tocar muito sutil, ele tinha uma voz muito sussurrada. Tem esse disco aqui para ser consumido do Guaxinim. É o primeiro, chama Naturally. Esse disco aqui é muito bom, cai muito bem, cara, para você ouvir de cabo a rabo, com calma e parcimônia. Esse aqui também, ó. Eu trouxe até o documentário dele, que é o Rodrigues. Não sei se você sabe da história desse cara. Ele tem esse documentário que chama Sugar Tá Muito Brilho, aí dá pra ver. Maravilhoso, maravilhoso. Fine Sugar Man. É uma história incrível, né? É um disco incrível que ficou esquecido muito tempo. E a história, para quem não viu o documentário, é um compositor de Detroit, né, que gravou 2 discos. Uma pessoa levou uma fitinha para a África do Sul, e lá na África do Sul ele foi gigante. E as músicas dele fizeram parte dos hinos contra o apartheid. Ele não sabia. Ele completamente esquecido em Detroit. E a história do documentário é justamente essa, o resgate dele. Chorei meia hora, cara. E o último é esse aqui, ó, que é um disco para ser ouvido também na íntegra, principalmente agora na quarentena, para mim, Desintegration, aqui do The Cure, cara. Tem umas músicas mágicas. Para mim, a banda, quando pergunto qual é a banda da tua época, para mim essa aqui é a banda da minha época, a banda que eu, quando era adolescente, eu comecei a ouvir e que estava no auge quando eu tinha, né, essa idade, 17, 18 anos. Então, esse disco aqui, principalmente, né, o Head on the Door, tem músicas que tem Kyoto Song, Sinking, meu nome de Sinking, de Tá Se Afundando, que é uma das melhores músicas do Cure, cara. Sensacional. Sim. Um perfil pra galera seguir? Cara, eu não tenho Instagram. Assim, quem tem é a Bia faz tudo pelo Instagram nosso, então eu não sei. É o Casa Gastão, né? O Casa Gastão, então eu acabo não tendo uma dica pra dar, porque eu realmente não sigo o Instagram, cara. Então eu vou dar a sua dica, sigam Casa Gastão. Essa é o... Sigam Casa Gastão. Ótima dica, adorei, velho. Você, Henrique. Cara, eu ouvi... Eu acho, inclusive, Gastão, foi no canal você e o Nando falando de séries
já que a gente está... Nando, um grande abraço, Nando. Nando é um cara sensacional. Nando Outro Reis. cara que adora música. Marceirão. Tem na verdade, é uma série. Eu falei do documentário do Miles Davis aqui, que é sensacional. Quem gosta de música, vale a pena conhecer a história dele, porque é uma história ímpar. Sim. Inclusive, o Miles Davis, eu posso falar isso aqui, ele tem uma mudança no meio da carreira dele, porque ele era um cara do free jazz total. E aí, quando o free jazz começou a sair da evidência, que todo estilo musical tem seu momento de apogeu, e depois é aquela coisa, né? A vida gira e muda. Ele soube se reinventar, e é muito legal a forma como ele se reinventou. Então, para quem gosta, né, já que estamos todos trancafiados, o documentário do Miles Davis está no Netflix, é um negócio bem legal, bem legal. Cara, Agora um perfil. Eu vou falar de um cara que eu fiquei conhecendo há muito pouco tempo, e ele até faz uns vídeos muito legais. Chama Fábio Mergulhão, só que é Mergulhal. uhum. Ele já fez pelo menos 2 clipes para o Niemeyer, que é o projeto de música eletrônica que eu tenho, e ele filma muito bem. Cara fino, Fábio Mergulhão. Eu vou sugerir, eu acho que nesse momento a gente tem que, cara, tirar um pouco a cabeça assim dessa, até mesmo notícias e tal. Tem um canal, um perfil no Instagram que eu racho de rir, e eu acho que assim, entre aspas, é uma comédia bem Brasil raiz, chama Brasil Cachaça. Esse é o nome do perfil que eu vou sugerir. Ele tem o cara tem uma sagacidade nos memes, nas piadas, que eu acho genial. Que eu acho que o humor tem essa genialidade, né? Então, sensacional. E vou sugerir, cara, vou falar uma coisa. Vou sugerir, já que a gente falou do Carlini, a gente falou do Sérgio Dias, embora seja uma galera ali de São Paulo, eu vou sugerir para mim um dos maiores do som. Vou sugerir Guilherme Arantes, o primeiro disco do Guilherme Arantes, 1976. Poxa, cara, que é jogou aquele... pesado. Que é aquele que ele tá andando, que tem o piano, que tem Meu Mundo e Nada Mais, tem Cuide-se Bem. Cara, é um disco que assim, eu escuto aquilo ali e eu falo assim, cara, esse cara tinha 20 e poucos anos, sabe? Ele escreveu Meu Mundo e Nada Mais, se não me engano, com 14 anos dentro do quarto, cara. Você fala assim, bicho, esse cara é outro também. Eu acho que tinha que ser assim, idolatrado, assim, sabe, cara? O pessoal devia aplaudir toda vez que esse cara entrasse. Esse cara, ele é o Elton John brasileiro, se você for pensar assim, né? Então, assim, sugiro esse primeiro álbum do Guilherme Arantes. Gastão, tem algum patrocinador, alguém que você, cara, tem parcerias aí no canal, você quer mandar um abraço pra galera, quer falar? Aqui o espaço é seu, cara. Você tá em casa. Cara, a gente tinha, mas não tem mais. Então, cara... Sim, não vai ser patrocinador mesmo. Mas, assim, sensacional, cara. Vejam lá o canal, que eu posso falar isso. A gente se empenha mesmo para fazer um canal decente, um canal com qualidade, que tenha constância, que tenha vídeos interessantes, com relevância, que revele boas bandas. E é isso que a gente vai tentar fazer. Por exemplo, a entrevista com o Guilherme Arantes ali no canal é muito recomendável. Eu tenho esse disco que você falou, autografado por ele. Eu recomendo Moto Perpétuo. Moto Perpétuo, que é a banda que ele teve antes. Que é um progressivo brasileiro muito bom. Cara, sensacional. Gastão, só tenho que agradecer, cara. Foi eu diria que não foi um highlight no canal, foi um highlight na minha vida, viu, velho? Muito legal. Muito legal. Gastão, obrigado, viu? Thank you so much. Bora pro after. É nóis, God bless.